Boa noite, entrando no ar mais um programa Canal Aberto, e hoje o nosso tema será a greve dos professores. E para tratar desse assunto nós trouxemos aqui representantes dos pais, dos alunos, trouxemos também um estudante que vai falar sobre essa greve na visão dos estudantes, né, do movimento estudantil. Também representante do comando de greve, e a primeira fala será da professora Tânia Maria Stephan. Muito boa noite. Estamos aí, hoje completa quantos dias da greve dos professores, mais ou menos? Hoje estamos há 40 dias, mais ou menos, em greve. 43 desde o dia dias. 5 de setembro. 45 dias, mais ou menos. 45 Isso. dias. Isso Desde? mesmo. Desde o dia 5 de setembro. E, professora, o que avançou na negociação? Tem alguma sinalização do governo? Qual a pauta do movimento? Depois a gente vai conversar também com o representante do CEPERS, aqui do comando de greve, né? Mas, assim, em linhas gerais, a senhora que está, né, reivindicando um direito que é um direito elementar, inclusive até nessa questão do parcelamento do salário do governo Sartori, né? Como é que a senhora está vendo e como é que estão sendo encaminhadas as demandas nessa situação tão difícil aí do magistério gaúcho? Sim. Bem, boa noite a todos, então. Nós estamos, então, há 45 dias aproximadamente paralisados. Greve não é um movimento fácil para nós professores, apesar de muitas pessoas acharem que sempre é o nosso caminho, mas é a nossa última alternativa, quando já não fomos ouvidos em muitas instâncias. Então, a categoria, em assembleia, resolve e decide tomar essa atitude. Desde o dia 5 de setembro, estamos tentando colocar para a comunidade, colocar para o nosso governo, que nós, professores, nós, trabalhadores da educação, e em geral, todo o funcionalismo, não só os professores, não podemos trabalhar sem receber. Isso parece uma situação muito difícil de ser compreendida pelo governo do Estado, de que um trabalhador que se dedica durante 30 dias tem direito a receber o seu salário ao final do mês, integralmente, não parcelado, não atrasado, porque tudo isso nos causa, não só a nós, mas também a toda a comunidade, não só a comunidade escolar, mas a todas as pessoas a quem nós também fizemos contratos com os comerciantes, com as pessoas onde nós contratuamos também compromissos. Precisamos honrar com os nossos compromissos através do nosso salário. O nosso salário já é um salário baixo, é um salário que está congelado desde 2014, não há nem a reposição da inflação. Nós trabalhamos, sem dúvida, por amor, porque senão não estaríamos nem aqui mais, mas também precisamos trabalhar e precisamos investir em nossa profissão. Precisamos receber, é uma questão de respeito, de dignidade. Não podemos contar sempre com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com o filho, para honrar com os nossos compromissos, com o banco, porque nós temos muitos colegas que estão em dívidas bancárias cada vez mais altas, porque não recebem para poder pagar as suas dívidas, então acabam fazendo empréstimos para isso, não é? Então, é uma roda viva que vai acontecendo ao nosso entorno, onde cada vez, sim, sem dúvida, nos complicamos
nos complicamos mais. O que vemos em relação ao governo, uma profunda falta de respeito, um ensurdecimento, nos pedindo compreensão em relação ao Estado. Não fomos nós que colocamos o Estado nesse pé. Sabemos que isso é uma decisão política de tomar essa atitude, de não nos pagar, e para poder honrar com outros compromissos. E, então, vemos que houveram poucos avanços nesse sentido. O governo nos chama para conversar com o nosso sindicato e não propõe nada. Não ouve o que o nosso sindicato está colocando, que as nossas reivindicações são o pagamento em dia do nosso salário, o pagamento em dia do 13º, que nós ainda estamos recebendo o 13º do ano passado. Isso não tem lógica, isso não tem sentido. E ainda com promessas de parcelar por 24 vezes o nosso 13º. Então, nos próximos anos. Então, realmente, vemos que esse é um governo duro, é um governo que não está olhando para o social, porque nós temos alunos, nós temos famílias que contam com a gente lá na sala de aula, mas que o governo não está se importando muito com isso. E, enfim, nós temos reivindicações básicas. Nós queremos a reposição da inflação, pelo menos que toda categoria tem, todos os anos. Com seu dissídio, nós não temos. É isso que estamos pedindo. É uma negociação, na verdade, sobre o que nos é de direito. Nada mais do que nos é de direito. Nós temos também a presença do professor Diego Pacheco, que é do comando de greve do CEPERGS, e a partir desse relato comovente da professora Tânia, de toda essa situação que os professores e as professoras do Estado do Rio Grande do Sul se encontram, aqueles que trabalham no Estado. Como é que o senhor vê até agora o movimento? Qual a repercussão que ele tem? E se o movimento, de certa forma, sensibilizou, principalmente a Secretaria de Educação, né, o governador do Estado? Como é que está? Ainda há ambiente para diálogo? Existe alguma maneira de a gente conseguir resolver esse problema? Né? Como é que o senhor está vendo essa situação? Então, saudações a todos. Essa greve ela é diferente de todas as outras greves que se vivenciaram no Estado nos últimos anos. Não é uma greve que tem por objetivo atender uma campanha salarial, por exemplo. É um movimento muito mais profundo, que visa sanar, através da luta dos trabalhadores da educação, algumas questões, como a professora Tânia trouxe muito bem anteriormente, que afligem a todos nós. O parcelamento dos salários tem sido um fardo muito terrível de ser carregado. Então, pensem conosco, né? Os servidores da educação, no início do mês de setembro, no final do mês de agosto, início de setembro, receberam R$350. Nós tivemos casos de colegas que não conseguiram ir ao trabalho em virtude disso. Eu vou dar um exemplo, só sem tocar em nomes, mas a gente tem um colega que mora em Bom Princípio, e esse colega que mora em Bom Princípio, ele trabalha em Salvador do Sul, e tem que abastecer o carro para ir trabalhar. Daí, quando entrou aquela parcela de R$350, o colega não tinha como ir ao serviço. Então, é por aí que tange o movimento. É pelo fim do parcelamento, ele é um movimento pela integralização do 13º, como a professora Tânia colocou anteriormente. Imagina receber o 13º em 12 vezes. E isso causa um desgaste em qualquer orçamento, em qualquer família, né? Porque o 13º muitas vezes é um dinheiro que tu usa para pagar a conta, né? Não é para te investir. Então, depois o parcelamento se transformou no atrasamento, né? A maior parte dos professores só recebeu o seu salário no dia 11 deste mês, né? Primeiro se pagou os baixos salários que correspondiam a
19% dos professores e 47% dos funcionários. Então, todas essas circunstâncias geraram uma greve muito grande, muito forte no estado inteiro. Ao contrário do que a grande mídia vem retratando, esse movimento ele tem muita força, ele tem muita relevância. Os CEPERS ele se divide em núcleos, são 42 núcleos. E é evidente que existem núcleos que têm uma tradição maior dentro das greves, núcleos onde a mobilização dos professores costumam ser sempre forte, como, por exemplo, o nosso núcleo 14º, que corresponde a São Leopoldo, Novo Hamburgo e arredores, o núcleo de Santa Maria, de Pelotas, mas essa greve ela está partindo de questões tão sensíveis e tão urgentes de serem resolvidas, que até lugares onde normalmente não se tem greve, o movimento é forte. A região do Frederico Westphalen, por exemplo, que não tem por tradição a grande adesão dos professores às greves. Lá, a greve já atinge 90% dos professores. O núcleo de Osório, que corresponde ao litoral norte, da mesma forma. E também outra coisa que é muito particular desse movimento é o apoio da comunidade escolar. Aqui na nossa região, as escolas têm feito reuniões com a comunidade para discutir a greve. Teve no Emílio Sander, em São Leopoldo, no Caldro Fião, em São Leopoldo, no Antônio Conselheiro, em Novo Hamburgo. Em diversas escolas se tem feito essas iniciativas de chamar a comunidade para dentro da escola e conversar sobre a greve. Em todas as reuniões que eu pude estar presente, eu vejo o apoio, porque os pais, os estudantes, todos enxergam que não estamos perante um caos econômico. O parcelamento dos salários, o congelamento, ele tem a ver com um projeto político. O governo Sartori, ele tem por intenção, ele tem como sua agenda uma série de questões que não atendem às demandas das classes populares e da classe trabalhadora, que diz respeito à educação, saúde, não. O objetivo do governo Sartori é destruir o serviço público no estado do Rio Grande do Sul. E além de destruir o serviço público, a partir dos congelamentos e da falta de investimento, entregar o patrimônio do estado à burguesia, aos empresários. Por exemplo, a Sulgás, a Companhia Regional de Mineração, até mesmo o Banrisul. O governo estadual ele não sinalizou diretamente, mas o governo federal já disse, olha, quem sabe vocês põem o Banrisul dentro do acordo da dívida. Dívida essa que todos nós sabemos que já foi paga há muito tempo. Então, uma outra reivindicação nossa é que se abra a caixa preta do governo e que a gente faça uma auditoria da dívida, que façamos também uma auditoria das contas para entender, olha, por que o governo não está conseguindo sanar os seus compromissos. Será que realmente é um problema na arrecadação? Ou será que realmente é essa opção política tanto que deputados da oposição encaminharam um projeto de CPI? Recolheram 16 assinaturas, ainda são necessárias mais 3, mas nós sabemos que a Assembleia, a maioria é do governo, para justamente que nós possamos fazer esse levantamento e entender as origens desse problema que vem nos afligindo. E, para encerrar essa minha primeira intervenção, por um lado, falando das repercussões, a sociedade vem apoiando forte a greve, aonde nós passamos, comando de greve e os demais colegas, nós encontramos a comunidade solidária, as categorias que compõem o serviço da educação, e o governo, quando nos chama para negociar, é só para dizer para nós termos sensibilidade. Mas sensibilidade não enche tanque de carro, sensibilidade não põe comida na mesa, não paga contas. Então, e nós queremos o diálogo. Sim. O governo que não quer. O governo nos chama para dizer que não tem como atender a nossa reivindicação, e não se propõe a buscar uma solução. É muito complicado. Nós temos a presença também do estudante Mauirá Schneider, que veio aqui. Sim. Muito importante também, até porque há décadas atrás eu participei do movimento estudantil
e também acompanhei greves e daquele movimento, isso foi na época do Pedro Simon, se eu não me engano, né, há muitos anos atrás, em que foram também 60 dias de greve no mínimo, né? Mais ou menos... Mais 90 e poucos. Foram 90 e poucos Foram dias, 90 dias de greve. E depois teve aquela proposta de dividir os 50 minutos em 40, ter mais períodos, né? Tinha 4 períodos de 50 minutos, dividir em 5 períodos de 40 minutos, diminuir o intervalo, o recreio, no caso, o intervalo. E aí nós, enquanto estudantes, estávamos lá junto com os professores, até porque nós estávamos sendo atingidos também, né? Então, e como é que o movimento estudantil, como é que os estudantes veem essa paralisação, Maurá? Seja bem-vindo, né? Como é que, do ponto de vista do estudante, assim, como é que vocês estão acompanhando e qual o engajamento de vocês nessa causa? Bom, boa tarde aos telespectadores, boa tarde ao nosso apresentador, cumprimento a mesa. E o Diego conseguiu resgatar algo de suma importância. Essa greve, apesar de ter um cunho regional, ela é um resultado de uma política e de um projeto nacional que vem sendo aplicado. E é um projeto de destruição do setor público, né? Isso reflete diretamente na juventude e na perspectiva que a juventude tenta construir. Por exemplo, o governo Temer já acabou com Ciências Sem Fronteiras, criou a PEC 55, esse projeto de emenda constitucional que congela os investimentos no setor público, algo que é desprezível para nós. E todos os projetos que dialogam com a juventude, ele vem sucateando. Então, essa greve ela é um resultado estadual de um projeto nacional que vem sendo aplicado, que o Sartori repete aqui no estado do Rio Grande do Sul. E, com certeza, os professores têm toda a razão em protestar e manifestar esse direito, porque, como tu disseste, o salário integral é um direito elementar que eles têm. Não é algo, o Diego citou bem, não é uma luta por um reajuste salarial, é por tu receber o teu salário em dia. Portanto, aqui a gente tem um pai de uma estudante também, e tem também um representante estudantil aqui que estão manifestando o apoio da comunidade em relação à greve dos professores e à greve do magistério. É uma greve legítima, uma greve que vem se intensificando, se fortalecendo a cada ameaça que o governo Sartori faz, porque o governo Sartori, além dele não abrir um diálogo, ele também ameaça os servidores. Ele diz que vai ter que recuperar, e essa é aquela mesma chantagem que acaba fazendo com os estudantes, né? Pô, tu vai ter que recuperar nas férias, tu vai ter que... Então isso acaba, querendo ou não, atingindo a vida e o interesse individual de alguns. Mas mesmo com todos esses problemas, com todas essas chantagens, a gente ainda está conseguindo construir uma sensibilização dentro das escolas. E com certeza o movimento estudantil está totalmente engajado, está em defesa dos professores, contra qualquer governo que pretenda privatizar a educação, porque a principal resposta do secretário de Finanças da Fazenda, o Feltz, e do governador Sartori é que o Estado está falido e que enfrenta um caos econômico, que eu não discordo disso, entendeu? O Estado não está falido, mas o Estado enfrenta, como o nosso país, uma crise econômica. Porém, tu gerir um Estado é tu fazer opções. Assim, tanto o governo nacional como o estadual deve fazer opções. Ou ele vai continuar cedendo isenções fiscais para os empresários, vai continuar cedendo a chantagem que o Temer faz com ele em relação à lei da dívida da Lei Candir, que soma quase 48 bilhões, mais os 9 bilhões das isenções fiscais. Ou seja, o Estado tem ferramentas para conseguir adquirir poder aquisitivo, para poder pagar o seu funcionalismo em dia. Porém, ele não quer. Ele quer continuar cedendo interesse aos empresários, continuar sucateando a educação pública e todo o setor público para dizer, ó população, ó povo gaúcho, não adianta. A gente vai ter que privatizar a educação, vai ter que privatizar a segurança, privatizar as empresas estatais e largar tudo na mão dos estrangeiros e dos empresários aqui. É bem como o Diego falou, é a entrega da soberania nacional. Em nível nacional já se fala em privatizar a Petrobras e tudo mais. Na minha escola, eu sou estudante da Escola Agrícola Visconde de São Leopoldo, uma escola que está resgatado na sua história, que não tem uma trajetória de ser grevista. Uma escola que até tem um certo teor conservador, até ser contra movimentos grevistas. Porém, essa greve é tão importante, tão relevante para o setor público, que a nossa escola já está há 2 semanas parada. E está entrando para a 3ª semana e eu creio que não vai continuar.
que vai continuar a greve, não vai voltar às aulas. Ou seja, é uma greve que se fortalece e se impulsiona a cada ameaça do governo e a cada dia que passa. Porque tu negar o diálogo com a categoria, negar o diálogo com os principais integrantes da educação, é tu dizer que tu não quer achar uma alternativa, uma solução. Que tu quer continuar parcelando, quer continuar sucateando. E a minha mãe é professora, eu também sinto na pele o problema aquisitivo, o problema econômico, que é tu não ter dinheiro em casa, para não poder pagar transporte, para não poder botar comida na mesa. Então, é um direito elementar, né, tu receber o teu salário em dia. Perfeito. Nós temos também a presença de um pai de aluno de escola pública, que é o senhor Júlio Cavalheiro Neto. Seja bem-vindo. E qual a sua impressão, senhor Júlio, sobre a situação da greve? Né? O que lhe moveu a vir para cá hoje participar desse programa, né? E partilhar conosco aqui desse problema, que é um problema, né? Um problema estadual, um problema aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Nossa boa noite aí aos ouvintes e espectadores da Rede TV, professora, presidente aí do Grêmio Estudantil, comando de greve. Eu tenho minha filha, que ela estuda na rede pública, e para nós, principalmente para mim, eu falo por mim mesmo, nosso pai, é muito difícil, né? A filha sai para a aula e daqui a pouco estão ligando para a gente pegar o filho que não tem aula, os professores estão de greve. Apesar de ser rede pública, mas nós pais também temos custo com transporte para os filhos, com material para os nossos alunos, e a greve, ela não é boa para a educação dos nossos filhos, para a qualificação dos nossos filhos. Isso é o nosso entendimento, um pai. Mas, como colocou a professora, chegamos no sistema de ter que fazer a greve, que é uma arma que a gente tem de reivindicar o salário. E salários dos professores, além de ser baixo, não é pago em dia. Salário não se parcela, a gente tem um pouco de conhecimento, questões trabalhistas, salário não se parcela, salário se paga integral aos trabalhadores, seja ele do setor público, seja ele do setor privado. O salário já é um salário defasado, e você imagina os trabalhadores, de uma forma geral, recebendo seu salário em dia, já é uma dificuldade na questão econômica que a gente vem ultrapassando aí. E você imagina um professor, um funcionário público, a receber o seu salário parcelado. Isso aí é um crime que estão fazendo com os trabalhadores. Eu diria assim, se eu não coloco para minha filha, que tem que apoiar os professores. Porque a educação, ela vem lá de casa. Eu dou educação, mas a qualificação é os professores que passam para os nossos filhos. E os nossos filhos vão para lá para se qualificar. É isso que a gente quer, uma melhor qualificação, para que amanhã ou depois eles venham enfrentar um mercado de trabalho ali com mais dignidade, uma profissão de qualidade, com salário também de qualidade. Mas para isso tem que ter qualificação, e os professores estão lá para isso e não estão sendo reconhecidos. Eu admiro hoje os professores aqueles professores principalmente que não têm uma estrutura familiar para dar sustentação, como é que vão passar aí? Nem a metade do seu salário é recebido. Então, é um grande problema. Uma política de governo que quer fazer o Rio Grande, o Brasil crescer, não é dessa forma. No meu entendimento que eu tenho, que o Brasil só, o povo, os trabalhadores, a comunidade, ela só vai crescer com investimento em educação e em programas sociais para as comunidades. Só assim que poderá crescer a nossa população e a gente ter uma vida digna
no modo geral. Não se combate a criminalidade que tem hoje aí com armamento, ou com presídio, com isso. Se combate isso com qualidade de educação e qualificação do povo e investimentos em programas sociais. Nesse caminho, a sociedade vai ter a crescer. E nós, professores, muitas vezes eu coloco assim, os professores lá da nossa comunidade, eu digo assim, tem que ter mais unidade, chamar os pais dos alunos para o envolvimento nessa batalha. Porque tu tem que privatizar também a educação, aonde que vai parar a qualificação da população daqui para frente. Que com o salário que o setor privado ganha, também não tem condições de pagar um estudo particular para os filhos. Então, portanto, é um problema sério que o governo não está reconhecendo. Atrasa o salário dos professores. Mas eu nunca vi o governo, a imprensa divulgar assim, se o governo atrasou o salário dos deputados, se atrasou o salário, principalmente, para ser mais direto, dos privilegiados lá do governo. A gente não vê isso. Dos juízes, do judiciário, que o Estado também paga. Os juízes ganham, a gente acompanha todo dia, os juízes ganham auxílio moradia, auxílio educação, tudo, e ganham mais de 30 mil por mês. Enquanto um trabalhador ganha 1.200, 1.500 por mês e tem que pagar aluguel muitas vezes. Como que você cria um caos social no país? E não é assim que vai se resolver. Então, dizer para os professores, para a comunidade geral, que nós também, pais, temos que se engajar mais nessa luta, porque senão a luta não é só dos professores, é de todos nós, porque afinal de contas, é os nossos filhos que estão lá para se qualificar. E é através da qualificação que nós vamos ter uma vida digna aqui para frente. Perfeito, perfeito. Professora Tânia, uma coisa muito importante além da questão do salário, é a necessidade permanente de qualificação do professor, da professora. Né? Os cursos de formação, os seminários, os congressos, ali onde se reúne os mestres, os doutores, né? As pessoas que têm profundo conhecimento da questão da educação. E me parece que esse programa do governo federal, que é a nova reforma do ensino médio, né, que eles estão falando, inclusive quando eles falam lá que tem que ouvir a opinião da maioria. Isso é uma coisa que, para quem trabalha com educação, porque eu também sou professor, então, isso é uma coisa que meio que incomoda, assim, tem que ouvir a opinião da maioria. Mas quando se ouve a opinião da maioria, como é que ficam as minorias? Né? Os direitos das minorias? As questões específicas lá que a professora enfrenta no seu dia a dia na escola. A questão dos alunos especiais. A própria questão de, muitas vezes, a escola está lá inserida num ambiente de extrema violência, né, numa área de periferia. Então, a professora, além do ensinamento que ela precisa passar para os alunos, ela tem que ter todo esse arcabouço de conhecimento, né, para lidar com situações específicas. Né. Um aluno do centro da cidade não é a mesma coisa que um aluno de uma certa periferia da cidade, que lá vai ter um problema específico de drogadição, né, de muitas vezes uma escola instalada lá perto de uma boca de fumo. Né. Então, toda essa questão que vocês colocam, que é uma questão básica, que é a questão de receber o seu salário em dia, de receber, né, o 13º lá, a gratificação natalina lá no final do ano e não parcelado. Né? Além disso, tem todo esse outro aspecto que também é abordado, mas é em segundo plano, porque o mais importante agora é receber o salário em dia. É isso? Como é que a senhora vê isso? Bem, assim, nós vínhamos há alguns anos atrás numa crescente, na verdade, com grandes expectativas em relação ao Plano Nacional de Educação, que vinha se compondo, se construindo com os educadores. Hoje nós temos um secretário de Educação que não é da educação, é oriundo de empresas, não é? Qual a formação dele? Ele é um empresário, ele não é da educação, do setor da educação. No Rio Grande do Sul. Mas, assim, a gente vinha numa formação dentro da escola
respeitando muito a identidade local, como o senhor colocou, né, Fernando? Que nos propiciava construir com a comunidade o nosso plano político-pedagógico, a nossa estratégia educativa para abordar, que é característica de cada região. E nada disso mais foi falado. Nesses anos de governo Sartori até agora, em níveis de formação, eu não me lembro de uma formação que tenha sido providenciada para nós educadores. Porque não há proposta pedagógica dentro deste governo. Não há proposta pedagógica. Há uma proposta de destruir o coletivo, de uniformizar, vindo de cima para baixo. E, infelizmente, eu vejo dentro da escola pouquíssimas discussões a respeito disso. Há uma intenção clara de destruir essa ideia de diálogo entre os professores, nas reuniões pedagógicas, entre os grêmios estudantis. Na nossa região mesmo eu vejo que há uma política para que não aconteçam os grêmios estudantis, que é onde os estudantes podem se apropriar um pouco mais das suas primeiras experiências políticas, não políticas partidárias, ou até isso também daqui um pouco, mas não dentro da escola, onde eles poderiam vir a discutir o que desejam, que tipo de escola desejam. É uma escola pública onde 85% dos nossos jovens, principalmente o ensino médio, que é a responsabilidade do Estado, 85% dos jovens brasileiros estudam em escola pública. E nós temos, muitas vezes, uma proposta pedagógica que não vem ao encontro, e sim vem de encontro aos nossos jovens, onde colocam a escola pública como se fosse um favor para a comunidade. E não é um favor, é uma obrigação, porque todos nós pagamos altíssimos impostos para ter uma educação de qualidade. A escola pública deveria ser opção e não última alternativa para quem não tem condições de pagar, porque é desta forma que nós vemos como o governo Sartori e governos, na verdade, mais centrados ou de direita, veem a educação, que ela é uma educação aos desfavorecidos. Nós não pensamos só dessa forma. A educação pública é uma educação que deveria ser opção de qualidade, porque nós, professores, atuamos tanto na rede pública quanto na rede privada, tanto na rede municipal, como na estadual, como na federal, e nós atuamos da mesma forma em todas as redes. Então, esperamos também que dos governos, que eles possam encarar a sua população como uma população que merece uma educação de qualidade, e que seus mestres só poderão ser dessa forma se investirem em si mesmo, seja lá com formação vinda do próprio governo ou formações que nós mesmos escolhemos para complementar a nossa formação inicial, mas que nós possamos, junto com a comunidade, junto com os alunos, junto com os nossos colegas, construir a nossa proposta educativa. Perfeito, professora. O professor Diego pediu a palavra, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo para os nossos apoiadores culturais e voltamos no segundo bloco, então, com mais debate sobre educação.